Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. História em Pauta do dia 13 de Sexta-feira maio, 13. Sexta-feira 13, e hoje é uma data muito importante. E eu queria que o Freitas, se ele lembrar da data, já desse o teu oi aí e já falasse que data é hoje. 13 de maio. Não É te a lembra data nada? da lei contra-revolucionária, Ah, é mais verdade. conhecida na história do Brasil, a Lei Áurea. Exatamente. A lei, muitas pessoas falam que foi uma revolução, né? A Lei Áurea, nós temos a tese contrária, que foi uma contra-revolução. Foi uma coisa para acabar a agitação política feita pelos negros através dos quilombos. Véio. É verdade. Quem tiver mais interesse, vai lá no nosso grupo de estudos, procure o texto sobre a Lei Áurea. E vamos passar a palavra já direto para nossa convidada, que ela se apresente e já fale sobre o tema de hoje. Grande Camila Souza. Meu nome é Camila, eu componho a coordenação estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário e hoje a gente vai conversar sobre a Olga Benário. E Camila, eu queria que tu falasse brevemente assim, um pouco sobre a tua história de militante social e política. Tô no rolê há uns 8 anos já. Eu comecei no rolê anarcofeminista. Ainda bem que a gente melhora com o tempo. Se tu parar para pensar, o Partido Comunista do Brasil, ou brasileiro, começou com os anarquistas, né? Então... Mas tudo evolui, dialético, né? Tudo evolui, materialismo dialético é um negócio incrível de olhar. Então, ano passado, não, 2014, que eu encontrei o Movimento de Mulheres Olga Benário, aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um movimento novo, né? Começou em 2011. E desde então, né, encontrei Marx, e Engels, e Lenin, e Che. E tá tudo bem agora. Aí tu se converteu. Sim, fui convertida. Encontrei a luz no fim do túnel. Deixou o Bakunin de lado e virou stalinista. Virei stalinista. Stalinista não existe. E quando é que começou a ter interesse pela Olga Benário? Então, foi no ensino médio que uma professora de história, estagiária, apresentou o filme da Olga, né, para nós. E apesar de todas as críticas que a gente tem ao filme e tal, ele mostra, pelo menos ele tenta mostrar, toda a força que ela tinha e toda a trajetória dela de luta, assim, desde ela partir para o enfrentamento com o namorado dela, o Otto Braun, na época, e dizer, não, eu luto ao lado da revolução, eu não luto ao lado de um homem. Então, aquilo, para mim, foi muito chocante. Eu disse, uau, realmente é isso aí. Mas nessa época tu já era anarquista? Nessa época eu era, exatamente, eu era, né, anarquista. Então, olhando a coerência, e mesmo no filme, mesmo, né, sendo produzido, Rede Globo e tal, e ali já deu para perceber, assim, a coerência da linha política da Olga e do partido, de ter mandado ela e tal. Mas esse marido dela era um conservador? O Otto Braun? Sim. Não, ele era militante também. Ele era do... Mas ele era autoritário com ela. Ele era, né? Ele disputava, assim, a atenção dela com o partido e com o relacionamento deles, né? Mas no livro da Olga, conta uma passagem, assim, que o partido deu para os dois, deu férias para os dois, assim, uma ilha, não lembro qual ilha que foi. E por conta das atividades, eles acabavam adiando sempre essa viagem, né? Então, quando veio a notícia de que ela viria para o Brasil para fazer a segurança, né, do Prestes, na hora o Otto quis, então vamos ter que tirar essas férias agora, né? E ela, não, eu vou para o Brasil, eu vou cumprir a atividade, vou cumprir, né, a tarefa que o partido me deu. E daí que ele falou, tá, mas e eu? E como é que a gente fica? O nosso relacionamento tá aí. Ela disse, não, eu tô lá da revolução, não de um homem. Aquilo pra mim foi, é isso mesmo. Mas, Camila, a gente conhece bastante a história da Olga a partir da vinda dela pro Brasil. Pouca coisa se fala sobre a militância comunista dela lá na Alemanha, enfim, na República de Weimar, pré-ascensão do nazismo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa militância dela, assim, ou um pouco da vida dela desde o começo, assim, como é que ela se interessou por política, como é que ela começou a militar nas fileiras do Partido Comunista.
A gente tem a história dela um pouco mais na adolescência, assim, ela era de uma família mais abastada também, e ela entrou para o partido muito nova e começou a trabalhar na juventude do partido. Ela atuava nas fileiras da juventude, assim, de organizar, né, a juventude e de estudos e própria militância. Então, essa mesma juventude que ela organizava foi que tirou o namorado dela do julgamento. Ele estava no julgamento, daí a galera entrou armada, com, enfim, né, que tinha de arma e uma bala. A galera não entrou com as armas, assim, vazias. Não Que é uma cena que tem no filme. Que é uma cena que tem no filme, nas primeiras cenas, assim, e é verdade, e é verdadeira. E ela entrou, assim, invadiu o tribunal, uma galera armada, tirou o cara de lá e com uma bala. Apenas uma bala. Então, a militância dela era muito, muito dentro da juventude, né, com escola. E qual era a relação dela, ou se ela tinha alguma relação com os mártires da Revolução Alemã de 1919, o Karl Liebknecht e a Rosa Luxemburgo? Tinha algum tipo de relação a Olga com esse? Que eu saiba. Não que eu saiba, aí o historiador é tudo. Aí eu tô aqui. Não, não, é porque, por exemplo, a Olga nasceu em 1909, né? Uma coisa assim. Ela tinha muito pouca idade, tinha 10 anos quando eu acho que ela não, aconteceu não era militante ainda. Será que tu foi anacrônico? Não, por isso que eu perguntei se ela tinha alguma relação com... Mas deveria conhecer esse pessoal e tal. Ou admirar a militância. Principalmente da Rosa Luxemburgo, né? Que foi uma grande referência, assim, naquela época. Sim, E a referência política principal dela, qual era? Acho que de todos os militantes é Lenin. Sempre foi Lenin. Pela teoria, pela prática. Bom, o Fábio me mostrou o link do blog do teu do movimento que tu faz parte, e lá tem uma citação que eu acho muito interessante, queria que tu comentasse um pouco para nós. Abre aspas. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Na carta de despedida no campo de concentração. Então, eu não sei se vocês já leram a carta dela de despedida, tá no final do livro. Eu não li. Né? O livro Não li. Olga. Puder dizer para nós o que diz É uma carta muito... É uma carta muito chocante, assim, no final da carta, que essa é uma das últimas frases, assim, eu apenas choro toda vez que eu leio. Ela é uma carta que ela fica incitando Prestes, pelo amor de Deus, deixa de ser pelego, vai fazer alguma coisa, vai fazer a revolução pela qual a gente tanto lutou quando eu estava aí e tal. E o tempo todo na carta ela fica, né, com essa... Mesmo num campo de concentração, mesmo sabendo que logo mais ela ia, né, ela seria morta, ela ainda estava... Ela acreditava ainda na revolução, ela acreditava na luta, ela acreditava até mesmo no Prestes, né? Então, essa frase diz muito de quem ela foi, eu não tinha medo da morte. O comunista não tem medo de morte, assim. Na verdade, eu tô tentando descobrir do que o comunista tem medo até hoje, assim. Não descobri do que a galera tem medo. Nem no Trotsky tem medo. Não. Nem dos trotskistas. Muito menos de trotskista. E essa frase, ela sabia o que ia acontecer, e ela estava preparada para isso. E de abrir mão, de morrer pelo que ela acredita. Mas será que ela tinha consciência que o Prestes estava preso? Não? Tinha alguma informação que ela soubesse que ele estivesse preso? Não sei o que chegaria de informação. Não. Eu acho difícil chegar alguma informação. Eu acho que ele estava preso quando ela foi, ou ele estava em vias de ser, ou ele tinha sido solto, porque ele passou um tempo. Não, ele só foi solto em 45, quando teve a decretação lá do fim do Estado Novo, os partidos começaram a se reunir e houve anistia política. Mas, vamos ver, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Já foi tratado sobre esse assunto um pouco. Não, mas eu acho que seria interessante fazer uma análise, Camila, sobre a história da Olga no filme e no livro. O que tu pode dizer, assim, de o que muda do filme pro livro, o que tu acha dos dois, assim, se o livro e o filme são realmente coerentes ou são muito romantizados, enfim, é uma crítica mais literária do que política literária. Minha primeira formação é letras, então essa aí do livro posso. Eu acho, o que acontece assim com o filme, né? Produção Rede Globo, é feito para vender, então ele trabalha muito mais com o relacionamento da Olga e do Prestes do que da própria luta política da Olga mesmo, do que ela veio fazer aqui. Porque, né, como é que a Globo vai mostrar num filme o quão
ela veio para fazer uma revolução no Brasil, né? Então, Uma acho coisa mais que romantizada, né? é muito, muito romantizado. Então, eu acho que Literalmente foi, romantizado, né? Literalmente. então eu acho que foi muito proposital de focar o filme no relacionamento dos dois. E foi dentro da história da Olga e dentro do que ela veio fazer no Brasil, foi secundário. Aconteceu, eu acredito, assim, pelas cartas e por tudo que ela, né, tenha realmente se envolvido com ele. Mas ela sabia o que ela tinha vindo fazer no Brasil e não era para se relacionar com Praxedes. Ela veio com uma tarefa do partido. E quando uma militante, como a Olga, recebe uma tarefa de um partido comunista, ela não existe mais nada no horizonte, a não ser a tarefa ser cumprida. Então, o livro ele já mostra mais assim a trajetória política dela e os alinhamentos políticos dela. Então, eu achei o livro, claro, né, ele precisa de membros literários assim para curtir ali a leitura, mas ele, comparando com o filme, ele foi mais feliz assim na escolha, né, do enfoque, na escolha do próprio narrador. E tu acha que existiu mesmo um interesse mútuo entre os dois, sim, um romance mesmo? Ai, acho que sim, mas é mais Houve especulação, envolvimento Mas para além do... Pode não ter acontecido, né? Ah, por essa é a minha provocação. Porque a Ou lei, tu não, disse que a Anitta uma... Leocárdia tá aí, então Alguma coisa aconteceu. alguma coisa aconteceu. E o livro, pelo menos, o livro não li, mas o filme ele deixa meio que implícito, assim, que foi a primeira vez que o Prestes estava com uma mulher, assim, realmente, né? Por ele ter aquela vida dele atribulada e tal, de Cavaleiro da Esperança e tal. Eu acho que isso também deu um toque de romance que A gente não pareceu sabe. mais que... Não, mas pareceu mais que, por exemplo, talvez... Não sei, Isso tá no livro também? tô te provocando, mas Eu não lembro dele no livro, assim. dela ter deixado um pouco de lado a militância política para realmente se envolver com... Não, eu duvido muito que isso tenha acontecido. De verdade. Mas tem uma perguntinha aqui que é meio safada. Que é se Olga era stalinista. Mas antes dela responder, eu quero que o Voz do Além leia a citação do Mariátegui, mostrando a relação entre o feminismo e a Revolução Russa. Acho que tem a ver um pouco com essa pergunta, se e Olga depois era a gente pode stalinista. falar sobre feminismo também.
Eba, Palmas para o nosso narrador anônimo. voz além, Mas eu queria aproveitar, Camila, e a partir dessa citação aí, te falar sobre... que tu falasse um pouco sobre feminismo e se enfim, as tuas convicções sobre feminismo e se a Olga se reivindicava uma militante feminista também. 3 perguntas, hein? 3 perguntas, incluindo essa Do stalinismo. Então, só essas 3 perguntas dariam, acho que uns 4 programas e umas 2 palestras, né? Só. E acho que essa, principalmente, se a Olga era Exerce teu stalinista. poder de síntese. Exercitar o... Nossa, bem que, né, 8 anos em sala de aula. Primeira pergunta, se a Olga era stalinista. Acho que a gente primeiro precisa partir do pressuposto de que stalinismo não existe. O que existe foi, o que existiu, Stalin colocando em prática a teoria marxista-leninista. Né? Então, quando as pessoas se reivindicam stalinistas, acho que não é... Eu nunca vi alguém se dizer eu sou stalinista. Porque não existe. Stalinismo não existe. Não existe, então. Existe tu reivindicar a prática, né? A forma como a teoria foi colocada em prática. Na verdade, as pessoas chamam outras de stalinista como uma ofensa até. Eu acho um elogio. Eu também acho um elogio, mas as pessoas chamam como se fosse uma ofensa, né? Eu acho que, né, chamar de trotskista, daí talvez... daí seria uma ofensa grande. Seria uma ofensa muito grande. Agora, stalinista... Na faculdade me chamavam de stalinista, por exemplo. Me chamavam de positivista. Nossa. Sinto muito, colega. Sinto muito. Quanto se a Olga se reivindicava feminista? Eu não sei se a palavra feminismo, o termo, conceito e o que ele carrega, estava no vocabulário, incluso no vocabulário da Olga Benário. Eu acho o movimento, a palavra, o termo, conceito, feminismo, o movimento feminista, ele nasce ali na pequena burguesia. Ele nasce, o conceito que a gente entende ali hoje, no sufrágio. Então, Maria tem que estava certo. Tem as sufragistas. Maria tem que estava no caminho certo, então. Falou que foi o último suspiro do liberalismo. Exatamente. Então, a gente tinha, por exemplo, os Estados Unidos. A luta pelo voto nos Estados Unidos. Quem é que poderia votar? Mulheres brancas, né? Agora, a gente tinha até 1957 uma família de negros sendo exposta em circo. Então, quando a gente se reivindica enquanto movimento de mulheres, porque daí a gente pega o recorte de classe, né, e não apenas o recorte de gênero. E acho que, para mim, a Olga, né, foi apenas a maior feminista de todos os tempos, mesmo ela não se reivindicando, porque a luta de classes é uma falácia e é mentira quando se diz, e eu fico muito brava quando as pessoas dizem isso, que não... feminismo não interessa para a luta de classes, isso divide a luta e né, todo aquele senso comum. Não existe a luta de classes de verdade se ela não tiver como um dos pontos norteadores a emancipação da mulher. Mesmo que a mulher também faz parte de uma classe, né? A gente teve, em 1920, por exemplo, os diálogos entre a Clara Zetkin e o Lenin. Em 1920, ele já dizia mesmo que as mulheres ricas abortam, agora as mulheres pobres, as operárias, morrem. Então, não tem luta de classes se não tiver como ponto norteador a emancipação da mulher, a emancipação da humanidade. Nós tivemos aqui outra leitura em outro programa do Voz do Além, sobre um trecho do Marx Engels, né? A ideologia alemã. E ali ele diz que a origem da propriedade privada, a primeira forma mais primitiva de propriedade na família, onde o homem, o pai, era o dono da esposa e dos filhos. No manifesto Marx também fala isso. Os dois falam que a mulher é como se fosse uma extensão da propriedade burguesa. Porque o cara burguês, ele tem a mulher como uma propriedade dele, tem que ficar em casa ali, cuidando dos filhos. Recatado e do lar. Recatado e do lar. Engels explica o surgimento disso no A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, que justamente a opressão da mulher, uma das opressões, a opressão da mulher surgiu junto com a propriedade privada, quando se consolidou a propriedade privada. Porque daí tu precisa, o chefe da família, o homem precisava ter certeza de que aquele filho era dele, né? Para poder passar a herança adiante, para poder passar a propriedade adiante. Então,
Eu super indico esse livro. Maravilhoso. É incrível. Engels é incrível. Tá, só concordando mais uma vez com o Mariátegui, então, ele diz que a sociedade feudal era mais igualitária quanto ao gênero que o capitalismo. Que no capitalismo que surgiu a propriedade privada. A sociedade feudal. Isso, é o que o Mariátegui falou. Opinião do historiador. Ele Vou disse que entrevistar aqui tudo. Eu tô fazendo uma o pergunta. Mariátegui, na citação ali, ele diz que o direito divino de ser rei valeria para mulher e para homem. Tanto que tinha aquela Rainha Vitória, Rainha Elizabeth. E no capitalismo, a propriedade privada e o machismo, o patriarcalismo se aumentou. Essa é a minha interpretação de Mariátegui. É um programa inteiro só dessa. Outro programa, eu acho, né? Tá aí, ó, já fica uma provocação pra gente fazer um debate Até porque existia as senhoras feudais também. diz uma aí. Não sei o nome. Mas vamos seguir, então, respondendo Não, as mas eu perguntas. queria aproveitar aí no tema sobre feminismo, Camila. E eu quero que tu faça uma breve explicação sobre gênero e classe no feminismo. Gênero e classe no feminismo. É, Depende de qual escopo tu tá analisando, né? A gente tem... A galera se reivindica muitas correntes do feminismo hoje. O feminismo liberal, o transfeminismo, o feminismo pós-moderno, até o próprio movimento queer, que a galera diz que não é um movimento, que é um não lugar, uma não fala, uma pira louca. é um nada absoluto, então. Nada absoluto. É Então niilismo. vocês estão fazendo o quê aí? É Estão niilismo. falando sobre o quê? É algo Não consigo niilista. entender. É um negócio niilista. Que é um negócio que não existe. E feminismo radical, o pessoal que se reivindica feminismo marxista e tal. Então, pode repetir a tua pergunta? Não, só para te fazer assim uma Gênero e análise, classe, né? o que tu pode dizer sobre esses gêneros, o que tu acredita a partir da luta, se uma coisa exclui a outra, ou se uma coisa complementa a outra? Então, acho que gênero une, mas a classe divide. Eu acho, por exemplo, Ana Amélia Lemos. Eu não luto ao lado da Ana Amélia Lemos. A gente nós representamos coisas diferentes, nós lutamos por projeto de sociedade diferente. Ela não é minha companheira de luta, ela é mulher, e ela tá lá, ela ontem, lendo aquela fala dela para votar sim no processo, né, de saída do impeachment, de saída da presidente. Tá? Ela lendo aquilo, é uma mulher que está numa situação de poder que para mim não representa absolutamente nada. A Kátia também, que sabe? A Cátia Abreu. A Cátia Abreu do lado dela, ali no, né, no discurso de de saída. Sim, sabe? Não representa nada, nenhum ideal, porque ela está ali a serviço do grande capital. Ela está a serviço da burguesia, está a serviço da ideologia dominante. Eu acho que qualquer mulher em situação dentro do capitalismo, o que tu vai ter de poder, né? Mas qualquer mulher numa situação ali minimamente de poder, é presidente da Assembleia Legislativa agora. A Silvana Kovács. Isso, essa mesmo, eu sempre esqueço o sobrenome dela. Tá ali também lutando, né? Que é do mesmo partido da Ana Amélia, inclusive. Mesmo partido da Ana Amélia, inclusive, né? Olha só aqui. Enfim. Elas não representam nenhum tipo de projeto que vise emancipar a classe trabalhadora e as mulheres da classe trabalhadora, que na sua maioria são mulheres negras, são mulheres mães, né? São as mulheres que estão tocando a ocupação lanceiros negros, por exemplo. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, a frase, que se eu não me engano, se não é um livro da Angela Davis ou é da Shakur, eu não lembro a autora, mas ela traz: o gênero nos une, a classe nos divide. Mas hoje em dia há muitos movimentos que se reivindicam feministas que dizem que qualquer espaço onde a mulher esteja de poder, ou enfim, ou de destaque na sociedade, é uma luta que tem que ser incorporada por todas as outras mulheres, enfim. Eu acho falacioso, eu acho o movimento muito falacioso. Que, por exemplo, a Dilma é importante, uma primeira mulher presidente e tal, mas que ela representa uma luta toda das mulheres. Mas... Não, legalizou o aborto? Não legalizou o aborto. Pois é, as políticas assim, que são mais essenciais nesse sentido feminista não tiveram uma atenção especial. Exatamente. Nós temos mais mulheres negras na universidade? Não, nós não temos.
Nós temos mais creches? Não temos. Nós temos creches universitárias? Não temos. Então, de nada serve uma mulher em situação de poder se esse poder está limitado por uma sociedade capitalista patriarcal. Ou se essa mulher está representando uma sociedade capitalista patriarcal, porque, infelizmente, isso acontece. Como é o caso, né, das políticas que a gente citou agora, Ana Amélia e a... E a Cátia Abreu. Mas aproveitando ainda, Camila, só te alugar mais um pouco nessa questão, que ontem a gente estava debatendo sobre os ministérios do Temer, né, que não tinha nenhuma mulher, enfim. Mas será que faz diferença, assim, para o pessoal mais de luta, ter a Dilma que não aplica nenhuma política pró-mulher, assim, ou uma política decisiva de luta das mulheres, uma Dilma que não aplica essas políticas, e um Temer que não tem nenhuma mulher? Tem uma diferença nesse sentido aí? Então, a gente está sentindo, inclusive, no segundo dia de governo Temer, que tem diferença. Eu não considero o PT esquerda, por exemplo. Eu também não. Política neoliberal, enfim, tem 1 ou 2 programas ali assistencialistas e tal. Agora, a gente sair de um governo que, né, não representou, sim, representou grandes retrocessos, mas não de ataque direto a movimentos sociais, por exemplo. A gente teve ataques à classe trabalhadora inteira durante o governo do PT, principalmente agora, nessas políticas de tentar salvar o país da crise, a gente teve ataque direto à classe trabalhadora. A gente sentiu muito corte de FIES, corte de ProUni, corte de, enfim, congelamento de salário e aumento sobe inflação, sobe cesta básica, não sobe salário. Transporte público. A gente sentiu na pele esse retrocesso. E a conciliação que o governo PT fez. O PT se vendeu aí para conseguir se manter no poder. E, inclusive, estava se vendendo para que não caísse. Vendeu todas as cartas que tinha. Vendeu todos os ministérios. Fez coligação com todo mundo. Fez coligação com o DEM, fez coligação com... Bom, entregou tudo para o PMDB. O PMDB se vendeu para o PSDB e a gente tem, né, a conjuntura política agora que a gente tem. Mas, por exemplo, a gente não tinha o Ministério da Educação que estava com o DEM. E o DEM que entrou, inclusive, na justiça contra o sistema de cotas. Então, eu acho que o que a gente tinha de medo e de incerteza num governo PT, a gente tem de certeza de retrocesso e de aumento de fascismo num governo PMDB. Num governo que a gente, que está declaradamente governando para a empresa, está governando para a privatização, está governando para retrocesso de mínimo direito que a classe trabalhadora conquistou para a mulher, direito que as mulheres conquistaram, direito... A Secretaria Especial das Mulheres foi extinta, parece, né? E eu tenho medo da Maria da Penha. Eu, sinceramente, temo pela sobrevivência, assim, da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. Pode ser um retrocesso. Pode ser um grande retrocesso, é bem possível. E acordei hoje de manhã com decreto de que o Temer já publicou no Diário Oficial da União de que ele não tem mais a Controladoria Geral da União. Né? E 7 ministros indicados na Lava Jato. Né? O primeiro deles, inclusive, é aquele cara, o Romero Jucá, que é um do primeiro escalão do Temer e muito amigo dele. Inclusive, substituiu ele na presidente do PMDB agora, né? E nós temos uma sessão do nosso programa que é o Parabéns a Você. E agora a gente tem que dar o parabéns a você, o nosso novo... Quem cuida das relações exteriores agora? É o ministro das relações exteriores, que é o José Serra aqui, ó. E ele nos informou que o Brasil se chama Estados Unidos do Brasil. Isso em 46, né? Porque hoje em dia é a República Federativa. Não, mas ele em 2012 ele nos informou isso. Porque ele deve estar com a cabeça lá, quando ele era presidente da UNE, em 46, 54. Mas só lembrando, só uma frase que eu achei interessante agora, procurando aquela frase que tu citou, eu achei outra. Que tu, como é leninista, tu vai gostar dessa frase. Nossa luta não é da igualdade para todos, não é da liberdade para todos, mas a luta contra os exploradores e opressores pela eliminação das possibilidades de oprimir e explorar. Tu lembra que nós temos até aquele livro polêmico no nosso outro programa, do Lenin? Como iludir o povo com slogans de igualdade e liberdade. Liberdade geralmente é o conservador, né? Ainda mais se é neoliberal, né? Também. Ou também se for feminista, quem sabe?
Então, aí Será que tem feminista tem feministas conservadoras? de direita? Feminista já vi, inclusive. Existe, né? E como é que elas se expressam assim para ser? Então, eu não consigo entender exatamente qual é a agenda política dessas mulheres. Eu não entendo exatamente pelo que elas lutam, assim. Eu acho que por poder... Não sei se é por poder estar em casa, por poder ser mãe, por poder ser bela, recatada do lar. Eu encontrei, assim, umas 2 mulheres dessas na minha vida e eu não entendi a agenda política. Eu achei uma imensa contradição, assim. É quase como o gato de Schrödinger, sabe? Que tá vivo e tá morto ao mesmo tempo dentro da caixa, sabe? Eu não consigo entender qual é a agenda política dessas mulheres. Mas sobre liberdade ser algo conservador, o conceito de liberdades individuais, o próprio conceito de Estado democrático de direito, o próprio artigo 5º da Constituição, né, que garante ali todos os direitos fundamentais, que para mim aquilo é extremamente falacioso, é apenas um texto bonito na Constituição. É uma Constituição liberal burguesa que eu, enquanto estudante de direito, eu leio aquilo e disse, gente, isso aqui né, eu lembro das minhas aulas de lírica, eu acho muito bonito esse texto, mas ele é um texto que ele não condiz com a realidade, ele não é o mundo, né? Ali é o mundo do dever ser, eu acho que uma sociedade socialista, a gente ia conseguir ter tudo aquilo que está naquela Constituição. Mas é impossível a gente alcançar aquilo ali dentro do capitalismo, dentro, né, de uma fase, enfim, uma fase louca do capitalismo que a gente vive hoje. Tá aí, tu acredita que, por exemplo, depois eu vou fazer essa pergunta aí que já foi motivo de controvérsias, mas é importante. Mas, por exemplo, fazendo uma desconstrução até textual de como se portar, trocando o O e o A por X, essas coisas assim. Tu acha que isso aí é uma maneira importante de luta e tal? Olha, a língua... Ou só de criar um novo paradigma literário? Se eu chegar com um texto que substituiu substitui pronomes, substitui, enfim, as vogais por X, e entregar para uma das mulheres que tocam a ocupação lanceiros negros, ela vai me perguntar, o que está escrito nesse texto? Porque eu não estou entendendo. Então, a língua, ela não produz cultura. A língua, ela é produto da cultura. Então, não adianta a gente atacar a língua e achar, sim, português é machista, a língua é machista, porque a língua reflete uma sociedade patriarcal. Não tem como ser diferente. A própria conjugação de acho que é pronomes. Nós aqui somos todos homens, né? Não, se tiver... Botar nós no plural, mesmo tendo uma mulher... se tiver 500 mulheres e um cara, o plural vai ser sempre masculino. É uma regra formal do português. Se tu bota diferente, tu erra no vestibular. Sim, também sou professor de português, né? Eu tenho que explicar isso para os alunos. Eu disse, olha, não vai ser botando, né, X no lugar de O que a gente vai atingir igualdade ou equidade social. E como é que vai pronunciar botando X? Por exemplo, todos. Como é que fica? Todos. Eu não sei. Eu vejo muitas feministas reivindicando isso como uma bandeira e tal. Porque a gente tem que desconstruir Tem gente que reivindica a meritocracia, né? Reivindica muita coisa. As feministas de direita reivindicam. Mas o próprio feminismo liberal, ele reivindica que se a mulher está em situação de violência doméstica, é porque ela quer. Porque ela tem agência. Feminista gostou de usar a palavra agência para dizer poder. Então, a mulher tem agência para sair de uma situação de violência doméstica sozinha. Essa é uma das Mas para ter essa agência, tem que se empoderar primeiro. Mas depende, imagina só uma realidade de uma mulher que às vezes não tem uma instrução para ir numa delegacia, uma coisa assim, é muito difícil. Só que citar um outro termo que é comum, é da moda hoje como agência, empoderamento também. Tá aí, o que tu acha desse termo, Camila? Olha, vocês... Empoderamento, na verdade, ele vem de um termo em inglês que é empowerment. É verdade. E ele já é complicado em si, porque ele implica que o teu poder é justamente as tuas liberdades individuais de poder usar um batom vermelho, de poder usar um salto, de poder
enfim, ter as Usar tuas um shortinho. liberdades, usar um shortinho, de ir para aula de shortinho e tal. Então, tem uma linha do feminismo que reivindica que essas são, né, que esse aí é o empoderamento máximo da mulher, de que ela pode ter quantos parceiros sexuais ela quiser, de que ela pode vestir a roupa que ela quiser, de que ela pode ir aonde ela quiser. Então, eu gostaria muito que essas coisas fossem verdades. De que, então agora eu me sinto uma mulher empoderada e eu posso sair de noite, posso andar no centro às 3 horas da manhã. Isso não é possível. Não é possível. Então não vai ser eu usando o meu salto. Não. Imagina, eu vou usando o meu salto vermelho às 3 não vai ser o salto que vai me proteger. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente... Se tu andasse com uma espingarda, talvez tu poderia fuzil, ser... uma K-47, uma R-15, aí seria outra história, né? Aí isso eu acho empoderamento de verdade, né? As curdas, por exemplo. Agora, usar um salto não vai ser o salto que ele vai, inclusive, me atrapalhar se eu precisar correr, né? Então, é um feminismo e é uma luta que se perdeu em liberdades individuais, né? E acaba esquecendo do interesse coletivo, que é justamente... a palavra empoderamento, beleza, é dar poder. Mas que tipo de poder que tu quer? Tu quer um poder para poder usar salto ou tu quer um poder para ter um aborto seguro e legal? Né? E tu quer também a libertação, a emancipação da classe trabalhadora ou tu só quer poder usar o teu salto? Então, justamente, esse próprio feminismo liberal, ele é muito mais feminismo em si, mas o feminismo liberal ele é muito mais difundido na pequena burguesia. Porque é uma galera que, enfim, tem grana, pode sair à noite, pode pegar táxi, pode fazer muita coisa. A Olga não pensava em apoderamento e agência, era mais pensava no coletivo. Em revolução, porque ela queria a emancipação da humanidade, o interesse coletivo, é justamente a consciência que né, diferencia aí a luta e para que tu luta, qual é a tua agenda política, qual é o teu plano de sociedade, se tu quer uma sociedade para ti ou se tu quer uma sociedade para a humanidade, para a emancipação da humanidade. Um projeto de sociedade mais justa e igualitária. Então a Olga não pode ser considerada uma feminista liberal no tempo dela. Nossa, não. Nem pós-moderna. Nem pequena burguesa também. Para começar, pós-moderna não existe. Né? Mas isso a gente pode fazer um programa inteiro sobre, né, argumentar que pós-moderna não existe. Fica a dica, inclusive. Então não tem como ela... Eu acho que não existe, mas é um discurso muito vinculado na academia, muito disseminado, né? Bom, eu acredito que existe. Tem tanta coisa vinculada na academia. Isso é um discurso e uma historiografia pós-moderna. Eu acho que, inclusive, a pós-modernidade é o verdadeiro... É a... Digamos assim... É o que mostra, é o explícito que a academia é academicista. Porque tu vai numa ocupação nas seus dedos e fala, hoje vamos ser pós-modernos, falar sobre, sei lá, ciranda contra a revolução, contra o golpe. Mas eu faço uma comparação entre stalinismo e pós-modernidade, no sentido seguinte, ninguém se diz, eu sou pós-moderno. É só um xingamento pro outro. Assim como com pós-modernismo, não existe pós-modernismo. Não, mas os pós-modernistas, eles se diziam pós-modernos. Se dizem? Claro. Conhece algum que se diz, eu sou pós-moderno? Os caras que criaram a pós-modernidade, o Lyotard, acho que o Foucault também se falava um pouco, né? Bom, então a novidade pra mim era um xingamento. Os caras da pós-68, Paris, lá falavam pós-modernidade. Que os grandes discursos da modernidade, né, que era o positivismo, o marxismo, isso aí acabou. O iluminismo, da ideia de progresso contínuo, isso aí acabou. Sim, inclusive um dos argumentos é de que não existe mais luta de classes, de que a luta de classes foi superada lá, né, no final da Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, acabou a luta de classes. Eles chamam pós-industrialização até. Pós-estruturalista. Pós-estruturalista. O Foucault, por exemplo, é um cara que é pós-estruturalista. E se reivindica enquanto. É verdade. Tudo bem, vocês me venceram. Não existe, então. Então tá, mas... Me convenci. Mas vamos lá na polêmica. Há uma polêmica. Nós temos um triângulo aqui, história, educação e polêmica. Agora da polêmica é o que mais tem, né? E educação e história é a nossa síntese. Nossa síntese são essas três lemas. Mas há uma grande polêmica historiográfica e que eu gostaria que a gente comentasse um pouco, que, por exemplo, há uma versão que o Getúlio enviou a Olga para o campo de concentração, porque ele sabia que tinha campos de concentração. E há uma versão, em alguns historiadores mais recentes, que dizem que até 1939, 1940, quando a maioria dos países começaram a de fato, entrar em guerra contra a Alemanha,
que não existia a consciência externa, assim, que existiam campos de concentração. Que ninguém tinha ideia de que pegavam todos os judeus, assim, e mandavam para esses campos de concentração, para trabalhos forçados e depois para a câmara de gás. Muitos historiadores colocam isso como uma coisa que só existiu após, só ficou um relato público após 1939, 40. O que tu acha sobre isso? Tu acha que realmente existia, assim, uma comoção mundial anti-campo de concentração, ou que só depois de 1940, quando a Alemanha estava, de fato, enfrentando a luta de quase todos os países contra a Alemanha, que, de fato, isso passou a ser Eu acho que o público. argumento de eu não sabia da existência de campo de concentração, ele é um argumento para quem trabalhou no regime nazista, né? E para quem apenas assistiu passivamente o regime nazista. Então, olha, não sabia o que estava acontecendo, então tu tira a tua responsabilidade, né? Então, por isso que eu não Mas isso dentro da Alemanha. E fora, assim. E fora também. Tu acha que os Estados Unidos não sabiam da existência de campo de concentração? Isso é uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Eu não sei, sinceramente. Mas então, faz diferença saber ou não? Porque, de fato, ele mandou para a concentração. Por exemplo, o Hitler, ele foi financiado pela burguesia da Alemanha e pela burguesia internacional. Que eles queriam acabar com o Stalin. Aí eles financiaram o Hitler. Tanto que no tribunal de Nuremberg, sabe que tem esses elevadores, essas tecnologias, o ThyssenKrupp, né? Que eram duas fábricas de armas na Alemanha, metalúrgicas e tal, que eram os Thyssen e os Krupp. Depois se juntaram e fizeram esse oligopólio, o ThyssenKrupp. E o Thyssen, que foi um dos caras que foi julgado, ele diz, meu dinheiro fez o Hitler. A gente vê como de nacional-socialista operário não tinha nada o Partido Nazista. E a história burguesa não dá uma linha, a não ser para criticar, ou para falar mal, ou para dizer o quão totalitário foi, sobre Stalingrado, sobre a Batalha de Moscou, sobre... Para mim foi o Stalin que venceu o Hitler, não foi o dia D. Não o dia D é Hollywood lá para mostrar. Porque chegou, já tá tudo pronto. Né? Inclusive, a gente fez um programa aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, onde a tese do convidado era que não foi nem o Exército Vermelho que venceu o Hitler, foi o inverno. Que a temperatura, o clima matou ou deixou em grandes dificuldades. Só que a nossa tese foi contrária dele, né? Porque eu acredito que o Exército Vermelho lutou no campo de batalha. O inverno foi um detalhe, assim, que eles usaram. Que eles usaram, mas... Queimaram plantação. Mas a gente não pode... a gente não pode dizer que, por exemplo, quem venceu o Hitler foi o inverno. Foi Stalin. As duas tropas estavam... burguesa. Imagina como que vai dar o crédito pro Stalin de ter acabado com o regime nazifascista na Europa. Que as duas tropas estavam no mesmo lugar, no mesmo inverno, né? Valia pros dois. Claro, os russos estavam mais ambientados ali com a temperatura deles, com o clima deles. Com as vodkas. Com as vodkas deles. Mas não se pode dizer que quem venceu o Hitler, o exército nazista na Rússia foi o inverno. Não, foi o Exército Vermelho também que ajudou, né? Ou foi o principal protagonista, na verdade. Mas acho que a Camila podia dizer um pouco mais sobre o falecimento aí da Olga. Eu acredito muito que as lideranças dos regimes totalitários, assim, não só aqui no Cone Sul, depois nas ditaduras do Cone Sul, mas inclusive internacionalmente, havia diálogo e havia agenda política e havia um plano político em conjunto, né? Então, eu realmente acredito que o Getúlio enviou a Olga, ela era judia, sabendo que ela ia parar no campo de concentração. O que aconteceu, assim, com a propaganda nazista, né? Queria dar um tom mais humanitário ao nazismo e deixou ela presa enquanto ela estivesse grávida. E após ela ganhar a Anita Leocádia, ela poderia ficar com o bebê até ela terminar de amamentar. Então, quando ela parasse de amamentar, eles seriam separados, né? E ela seria encaminhada, então, para o campo de concentração. Mas eu não tenho nenhuma dúvida ou nenhuma ilusão de que Getúlio apenas enviou ela de volta para a Alemanha. Ele enviou como uma presa política. Como uma presa política. Ele enviou, ele sabia para onde que ela ia, onde é que ela ia parar. Olga pode ser chamada de heroína dos dois mundos, assim como a Anita Garibaldi? Tu consegue fazer uma relação, semelhança, diferença entre as duas? As perguntas de Olga e Anita Garibaldi. Brasil e... Me explica Brasil. Heroína de dois mundos.
Chamam a Elisetta Garibaldi de, assim como o Garibaldi, de herói de dois mundos, porque ele lutou tanto na Itália lá para a unificação, quanto aqui no Brasil, e na Argentina, e no Uruguai, enfim. E a Olga teve uma militância política revolucionária na terra Na dela Alemanha, e também no né? Brasil. Mas pode desconstruir esse mito de heroína aí. Ela foi uma heroína para ti? Aqui, Ela lá? é um exemplo. Eu acho que o termo heroína ele é um termo muito carregado assim de quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Mas ela não foi a Mulher Maravilha, então. Não. Olha, até né, dentro das possibilidades das dela, limitações, assim, limitações humanas e comunistas revolucionárias, eu acho que ela foi o que mais se aproximou, assim, da representação da Mulher Maravilha. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que quando a gente fala de comunista, a gente fala em exemplo a ser seguido. Eu acho que a Olga, enquanto mulher, Olga liderou muita ação, Olga liderou muita coisa. Considerando, assim, época, né? Considerando história cronológica, ela liderou muita coisa enquanto mulher. Ela veio para cá para fazer a segurança do Prestes. Ela não veio para cá para ser um acessório. Ela veio para garantir que aquilo aconteceria, né? Acho que a resposta seria sim para essa pergunta, assim, se ela pode ser considerada heroína de dois mundos. Ela pode ser considerada exemplo de dois mundos, né? A gente pegar o contexto da Alemanha, ela fazer toda aquela luta política com a juventude e vir para cá, para o Brasil, a mando, né, do partido. O partido entregou uma tarefa para ela. E fazer toda a luta que ela fez aqui. Infelizmente, ela não conseguiu transformar o Prestes, assim, num verdadeiro revolucionário, mas fez o possível. Tá quase chegando na pergunta polêmica. E há acho que inclusive foi a própria historiadora, filha da Olga e do Prestes, a Anita Leocádia, que escreveu que se não fosse o Stalin, o Prestes seria renegado no Partido Comunista Brasileiro. Porque eles achavam o Prestes um pequeno burguês, que lutava pela pequena burguesia, enfim. Durante o Aí se não fosse lá um decreto da terceira Internacional, que eles disseram, não, vocês vão aceitar esse cara porque ele tem uma história no Brasil, tem uma convivência lá com... A história da coluna ficou famosa internacionalmente. Né? Porque o partido acredita nos militantes. Um partido marxista-leninista acredita nos militantes. O partido acreditou em Trotsky ainda, até por muito tempo. O trotskismo, né? Acreditou, foi menchevique, inclusive. Foi menchevique, nem vou entrar nesse tema. Mas acreditou em Trotsky. Então, como é que não ia acreditar no Prestes, né? Então, acho que essa foi a explicação, né, do decreto de manter o Prestes no partido. E, Camila, por que é importante a gente citar e lembrar da figura da Olga, uma alemã, uma comunista, na história do Brasil e da América Latina? O que tu considera assim, que seja mais importante para lembrar dessa personagem? Projeto de sociedade. O que ela lutou? Pelo que ela lutou? Ela lutou por um projeto de sociedade mais justo, igualitário. Ela lutou pela emancipação da humanidade. Então, eu acho que exemplos como a Olga, como a Krupskaya, como... Nossa, eu posso passar um dia citando assim, todas as mulheres que, né, lutaram por essa agenda política. Então, eu acho que a gente não pode deixar a lembrança embora. Ontem, primeiro dia, entre aspas, né, de governo Temer, a gente já saiu do ar o site de Memórias da Ditadura aqui no Brasil. Ele ficou uma tarde ou uma manhã fora do ar. E eu acho isso muito perigoso. Porque tem em todos os livros, assim, que o Henrique Padrós organizou, ele coloca aquela frase, assim, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, a gente precisa olhar para a Olga e ver o que ela representou. E pelo que ela lutou. Então, toda vez que eu acho que eu estou muito cansada para a militância, de que eu levantei às 6 horas da manhã e eu estou indo dormir às 3, ainda mais em processo de reintegração de posse, ainda mais recebendo ameaça, porque a gente está recebendo muita ameaça ainda, com esse avanço do fascismo. Todo dia, eu recebi ontem de manhã uma mensagem no meu inbox do Facebook, que lugar de comunista no porão do DAICOD. Então, isso poderia ter me assustado se eu não tivesse muita firmeza ideológica, que era o que a Olga tinha, muita firmeza ideológica. Então, ainda mais numa conjuntura de avanço de fascismo, de
né, de um fascismo que não deveria ter saído do esgoto e que em breve ele vai voltar para o esgoto, de uma direita raivosa e reacionária, de uma direita que quer ver a classe trabalhadora no seu lugar de explorado. A gente não pode olhar para esses exemplos da história e simplesmente passar por cima, assim, ler um parágrafo nos livros de história e, ok, massa, passa por cima. Então, se eu não pensasse na Olga, assim, eu disse, olha, a força que ela teve naquela época. Obviamente que são contextos históricos muito diferentes, são pessoas muito... Eu não sou Olga. Mas... E as dificuldades dela eram muito maiores que as nossas muito agora. maiores que as nossas, né? Lembrando em conta que a sociedade dos anos 20, 30 era muito mais conservadora. Ou então o pessoal que atuou na ditadura, as mulheres que atuaram na ditadura aqui no Brasil, né? Em tempos de que... Eu posso ter as minhas reuniões, assim, durante o dia. A galera tinha que reunir com uma perna quebrada, no porão, tinha que reunir na clandestinidade. Então, eu penso nesses exemplos, eu penso no exemplo dela e na força que ela mostrou até o último dia, antes de ir para a câmara de gás. E daí eu disse, poxa, quem sou eu para não querer levantar da cama às 6 horas da manhã? Bom, no nosso grupo de estudo, a gente tem uma militância científica de ser contra o eurocentrismo. Então, a gente é contra a ideia de que a América Latina é apenas um apêndice da história da Europa. Então, a gente quer relacionar isso aí com o nosso tema de hoje, que é a Olga Benário. Tu acha que a história da Olga é apenas um apêndice da história do Prestes? Não. Eu me atreveria a dizer o contrário. Me atreveria a dizer que o Prestes pegou, assim, né? Tudo que a Olga tinha de bom para oferecer e foi no embalo, assim. Então, foi isso que o filme tentou tratar, na verdade, né? O filme tentou tratar que ela veio para cá porque ela tinha alguma tarefa e não deixa muito claro, assim, no filme o que é que ela veio fazer, o que Prestes fazia, que partido era aquele, o que era, né? O que estava acontecendo. E tentou mostrar que ela veio para cá por algum motivo, mas que, enfim, ela se apaixonou loucamente pelo Prestes, ele por ela, e viveram uma linda história de amor e tal. E na realidade foi bem diferente. Mas que realidade foi essa? Foi bem diferente do filme. A realidade de luta dela, a realidade de militante comunista revolucionária que veio cumprir uma tarefa. Prestes foi um anexo que aconteceu. Assim. Ele foi o apêndice da história dela. Ele foi. Então. Pode falar, nossa. A gente vai denunciar aqui vou denunciar as contradições da história. Mas essa história não é tradicionalmente dita ao contrário da realidade, como se ela fosse só algo secundário. Sim, é o que a história burguesa conta, né? A história burguesa conta muita coisa. Inclusive que o inverno que acabou com né, o nazismo na Europa. Então, acho que a gente pode, inclusive, observar tudo isso com um senso crítico muito grande. Será que ela foi mesmo? Não foi. Tá, mas, por exemplo, tu disse que começou o teu interesse pela Olga no ensino fundamental, o médio, né? Sim. Daí tu viu lá o filme e tal, se impressionou e foi atrás. Mas tu só viu esse filme da Olga porque estava dentro de um contexto de matéria que era, sei lá, o Brasil depois da Revolução de 30, ditadura varguista. Então, no caso, assim, ó, como é que se daria uma ruptura para evitar que a Olga seja encarada como um apêndice da história do... O que tu poderia... Muita agitação e propaganda. Muito texto. Pegar megafone, esquina democrática. Uma coisa que a gente faz bastante. Obviamente que, né, a gente não fala sobre a Olga nas agitações da esquina democrática, mas a gente tem um movimento de mulheres da Olga Benário. Então, aproveita e já fala sobre o movimento, assim, as ações de vocês. Muitas. Inclusive, agora em Belo Horizonte, a última foi a ocupação Tina Martins, que é uma ocupação que, né, as mulheres se propuseram a fazer uma ocupação por casa-abrigo, por casa de passagem, por centro de referência, porque a gente já estava num déficit muito grande, tendo uma secretaria de políticas para as mulheres, e imagina agora, num governo que sequer tem uma mulher como ministra. Então, as gurias assumiram, né, essa atividade, e obviamente que para casa-abrigo tem várias peculiaridades, como ninguém pode conhecer o endereço, que nem a nossa Viva Maria aqui, ninguém pode conhecer o endereço da Viva Maria. Então, elas mudaram, assim, o plano político, né? E é isso que a Olga faz, que o movimento de mulheres Olga Benário faz, que é lutar justamente pelos interesses da classe trabalhadora. E ele é um movimento das mulheres da classe trabalhadora. E é um movimento que ele é composto por mulheres da classe trabalhadora.
Ele não é um movimento universitário, ele não é um movimento da pequena burguesia, ele não é um movimento... Enfim, ele não é um movimento bom fim, né? Ele é um movimento Restinga, ele é um movimento Lomba Pinheiro, ele é um movimento Coab, Morro da Cruz, né? Mas agora tu citou em movimento universitário, o movimento universitário virou uma coisa com um fim em si mesmo, né? O movimento universitário. Para mim, o movimento universitário deveria pautar, sei lá, o fim do vestibular. Deveria. Aluno de escola pública tem garantia de estudar em universidade pública. Deveria, mas a gente sabe do esvaziamento, né, do movimento estudantil, que teve 2013, por exemplo, a jornada de junho, né? E depois, o que virou a luta pelo transporte público, né? Eu estava nas assembleias do Bloco de Lutas de 2013, e eu estava, né, presente nas assembleias do Bloco de Lutas no início desse ano. É gritante a diferença de quantidade de gente. Então, o movimento estudantil, ele é um movimento, assim, essencialmente pequeno burguês. Então, são pautas mais imediatas. Não são pautas que, né, pensem, assim, num coletivo, que pensem um pouco além dos muros da universidade. Então, não é pela terceirizada que tem que ter condições de estudar, não é pela assistência estudantil a terceirizada, é pela abertura do centro acadêmico. Não que isso seja uma coisa ruim, não é? Precisa de centro acadêmico atuante, democrático, ainda mais nessa conjuntura. Inclusive, a gente está tentando reabrir o CANC, o diretor acadêmico Maurício Cardoso do Direito, que está, sei lá quantos anos na mão da máfia, sem eleição. Então, acho que agora vai ser a eleição. E é importante nessa conjuntura. Só que a gente não pode esquecer para quem que o movimento... Quem é que tem que fazer o movimento? Não é eu vou lá lutar pelas... Sim, eu sou periférica, mas não é eu que vou lá lutar pelas mulheres, por elas. É tu organizar essas mulheres, é tu mostrar a contradição. Porque tá na cabeça dela. Minha mãe é mais feminista assim, do que muita gente que eu conheço, que muita mulher universitária que eu conheço. Porque ela vive a contradição. Então, ela sabe que ela, ainda mais nessa conjuntura, esses dias eu cheguei em casa, passei uma semana morando na ocupação, daí eu cheguei em casa, ela olhou para mim, vocês já estão quebrando tudo? Aí eu disse, olha, mãe, ainda não. Quando é que vocês vão para a guerrilha? Tu me chama quando vocês forem para a guerrilha. Aí eu disse, então, mãe, massa, em breve. Ela sente o retrocesso. Minha mãe é negra, minha mãe é profissional autônoma, minha mãe, né, sobrevive trabalhando 12 horas por dia. Então, a mãe sente a contradição. E não é eu que vou assumir a luta por ela, é ela que vai se organizar. Então, o movimento de mulheres Olga Benário, ele é composto por essas mulheres. E, né, não é separatista, não é, homem não pode entrar no movimento Olga Benário. Não é, gente, né, obviamente que o espaço de decisão, o espaço de deliberação, ele é um espaço exclusivo, ele é um espaço, assim, que né, são essas mulheres que vão pautar, mas a gente tem companheiros muito massas, assim. Mas tem muitas feministas que renegam o papel masculino e até acham que os seres humanos masculinos têm que ser extintos. Sim, tem muitas, só que a gente não pode esquecer que tem sim uma população que está sendo extinta. Nós temos 82, 83 jovens negros, homens negros, que morrem todos os dias. Então, eu fico extremamente incomodada com essas asserções, com essas afirmações dessas feministas, porque sim, tem homem que está morrendo. Tem mesmo. Inclusive, uma das referências feministas do século XX é a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa e tal, militante francesa, e o principal companheiro dela era um filósofo homem, o Sartre, né? Os dois lutavam juntos, né? Principalmente na luta anticolonial que tinha na França na época, né? Bem interessante. Mas voltando a Olga, tu acha que ela foi uma referência marxista para o Prestes? Sendo que o Prestes ele entrou em contato com o marxismo através do Astrogildo Pereira, que foi um dos fundadores do PCB, que foi encontrar ele lá na Bolívia, e deu para ele um monte de livro do Marx e do Engels. Claro, dentro daquelas limitações da época, que muitas obras dos dois não tinham sido publicadas. Até hoje, né? Mais da metade, mas não é publicado. Mas há muita crítica de alguns marxistas que o marxismo do Prestes era muito raso ou pouco aprofundado, enfim. Mas tu acha que nesse sentido a Olga seria uma inspiração para ele, uma referência para ele, o marxismo? Eu me atrevo a dizer que ela foi referência para ele muita coisa. Muita coisa. Sim, principalmente em luta política. Principalmente em teoria. Porque um militante comunista, ele não escolhe quando que ele vai ser militante.
A Olga não escolhia quando é que ela ia ser militante. Então agora eu tô na reunião do partido, então agora eu sou militante. Depois eu vou para casa, eu não sou mais militante, eu não sou mais comunista, entre aspas. Eu não tenho mais a consciência. Não, tu é militante sempre. Eu sou militante enquanto eu tô jantando em casa, que às vezes dá discórdia, um quer uma coisa, outro quer outra, então a gente vai botar aqui um regime de votação. Quem que quer, levanta a mão. Tu não deixa de ser militante. Então, eu não acredito que em algum momento eu tenha deixado de ser militante mesmo, né, se envolvendo romanticamente com Prestes. Então, eu acho que ela foi, sim, uma referência para ele, em teoria, em prática, porque uma das características do marxismo-leninismo é ele alinhar a teoria prática, né? Não existe... Como é que é a frase do Lenin? Não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Era algo assim. Não existe teoria revolucionária. A ideia é Era essa, da né? teoria, né? Ele estava falando assim da teoria, mas da necessidade de alinhar a teoria prática, né? Que maravilhoso. De alinhar a teoria prática, né? E de não separar, porque a gente vê muitas organizações com um discurso X, mas uma prática Y. Então, não é possível. Mas, Freitas, tu tem uma questão a fazer aí. Tu acha que tem uma questão, né? Tem uma questão. Teve o Dia das Mães há pouco tempo. O que tu pode dizer sobre a mãe Olga? Ela como mãe? Ela como mãe... Visto que ela, acho que não teve nenhum contato com ela. Ela teve, assim, enquanto ela podia amamentar. Então, eu acho que não deu para ela ensinar muita coisa ali para Anitta Leocádia, né? Tipo, filhas, né? Vamos estudar aqui revolução. A frase, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Aí ele aponta, assim, a necessidade da teoria, porque tem muita gente que fala, nossa, mas teoria não. Tá, teoria sozinha não serve a nada, mas, né, alinhada a uma prática serve a revolução. Então, a Olga como mãe, eu acho que ela deu tudo que ela tinha que dar para Anitta, inclusive a própria vida dela. E não só para Anitta, mas para todos os outros filhos e filhas da classe trabalhadora. Porque tu entregar a tua vida para um partido comunista, tu entregar a tua vida para o propósito da revolução, eu acho que é tu querer proteger e tu querer uma sociedade melhor, assim, pro filho e para a filha de todo mundo. Teve, inclusive, um fato que todo mundo critica o Stalin quando o exército alemão, o general alemão, pega o filho dele, o filho do Stalin. O Jacob. Isso, e daí ele disse, olha, eu troco teu filho por 22, eu não lembro, generais. E daí o Stalin disse que não, ele troca general por general. E daí ele pensou, quantos filhos e filhas da classe trabalhadora, do Exército Vermelho, estão lá presos junto com o meu filho? Então, por que eu vou trocar o meu filho e não vou trocar o filho da classe trabalhadora? Então, ele deixou lá. Ele deixou o filho dele. O filho dele foi morto, tá? na guerra. Então, é justamente tu tirar a tua consciência do individual e tu expandir essa tua consciência para o coletivo. Eu acho que esse foi um dos principais legados da Olga, assim. Mas tu acha que, fora a figura material de mãe, ela serviu como uma referência para militante, historiadora Anitta e para o Prestes após a morte dela? Tanto que acho que numa entrevista do Jô Soares, com o Prestes, né? O Prestes dizia que tinha na mesa dele o quadro da mãe dele e um quadro da Olga do lado. Sempre como uma referência ali. E baseado nisso, eu queria te perguntar o que tu acha que o Prestes fez assim, após a militância dele, após assim, a Olga, que tu acha que tem alguma coisa assim que ele pensou na Olga, a Olga ia ficar feliz ou contente com alguma coisa que eu fiz agora, sei lá, nos anos 50, 60, 70. Será que pode ter sido quando ele apoiou o Getúlio Vargas depois? Daí fica a provocação. O que tu acha que ele fez assim, pós a morte da Olga, que ele acha que ficou sabendo depois, claro, né? Mas que ele deveria ter pensado assim, eu fiz isso aqui porque a Olga, uma vez, eu ouvi ela falando, ou eu, inclusive, te devolvo essa pergunta. Te devolvo essa pergunta. O que tu acha? Dialética é um negócio incrível. O que eu acho que... é de se pensar, porque o Prestes morreu com 90 e poucos anos, né? Ele tinha o quê? Uns 40, 50 anos nessa época. Ele fez muita coisa.
Foi muito Talvez legal. as críticas dele ao Lula tenha sido As críticas dele. influência teórica da... Não, eu acho que Da Olga, né? talvez em 64, quando ele decidiu apoiar o Jango, com medo de que a burguesia imperialista e conservadora tomasse a frente, como de fato aconteceu. Ele disse muita coisa, mas eu acho que a prática dele que ficou meio capenga ali, ficou meia boca. Eu não ia ficar feliz, não. E talvez sair do Partido Comunista, por achar que já não era um partido... Pelo que virou, né? Pelo que virou, hoje em dia é o PPS, né? Sim, com o Roberto Freire. Acho que talvez essa aí seria uma grande referência da Olga, de sair do Partido Comunista, porque ele já não tinha controle sobre o Comitê Central ali e tal. Ou será que ele não foi fiel a essa influência? Será que ele não foi merecedor, assim? Eu acho que se ele tivesse Não sido deu certo essa fiel se tivesse sido assim, fiel à Revolução, acho que muita coisa teria mudado, na verdade. Acho que ele não teria feito tudo que ele fez, acho que ele não teria vivido até os 92 anos, né? Comunista mais cedo. Acho que ele não teria feito tudo isso se ele tivesse sido fiel, assim, ao marxismo-leninismo, se tivesse sido fiel, assim, à Revolução. Não sei, ainda mais, né? Qual foi o ano que ele morreu mesmo? Acho que foi em 90. 90. Eu tinha na cabeça que era 89. Não teria, enfim, passado AI-5, né? Tanto que ele era o número 1 da lista dos caçados, né? Não era nem, olha só, não era nem o golpe foi contra o Jango e contra os comunistas, entre aspas, né? Mas o número 1 da lista lá do primeiro decreto que saiu do preso político era o Prestes. Enquanto isso, o Lula era bem tratado na cadeia. O Lula sempre foi um homem fiel ao regime 64, né? Ele até elogia bastante ali o Geisel. Será que o Prestes não fez justiça a esse legado da Olga Benário? Na prática dele? Olha, eu acho que ela teria ficado muito decepcionada com ele. Bom, daí, né, eu vou responder por ela. Se eu acho que se ele tivesse, assim, feito o que ele deveria ter feito, teria acontecido como aconteceu com o Manuel Lisboa. Manuel Lisboa, logo que veio o golpe, logo que, né, caiu a democracia em 64. Um dos primeiros, assim, né, a repressão teve algumas ações, destruir a sede da Uni, e na casa, assim, né, daquela lista, assim, que eles tinham. E a repressão foi na casa do Manuel Lisboa, da mãe do Manuel Lisboa, que morava com ela. Então, ela escondeu ele, a mãe do Manuel Lisboa, e eu não lembro se ela chegou a pegar, não lembro da história, assim, de ler nos arquivos, se ela enfrentou com uma arma, se ela não deixou entrar, se eu sei que ela fez, assim, o rebuliço dentro de casa, enquanto o filho dela fugia. O Manuel Lisboa, ele fugia, não fugir, assim, nossa, eu vou sumir. Não, ele foi para a resistência na clandestinidade. Atuou ainda no Partido Comunista Revolucionário na clandestinidade. E foi preso 69, não lembro. E foi brutalmente torturado nas 2 semanas, né, que ele foi preso. E eu acho que se o Prestes tivesse feito o que ele deveria ter feito, acho que isso teria acontecido com ele. E não teria ficado, né, de boa, entre aspas. De boas na Revolução. De boas na Revolução, assim, como ele ficou aí todo esse tempo. Mas, enfim, não quero ser injusta com o Prestes também, né? Vou dar mais estudada aí para ver o que ele andou fazendo. Bom, eu não tenho mais perguntas. Tem pergunta? Bom, então vamos deixar aí a palavra final com a nossa convidada, a Camila. Muito obrigado pela presença, nossos contatos ali pela paciência, nossas perguntas inóspitas aí. Pelas nossas provocações, né? E já está convidado aí a mandar os textos para nós que tu quiser, que a gente divulgue no nosso blog, no Facebook. Vou ter adicionado logo mais no grupo ali para te interagir, contrariar, criticar algum questionamento ali, porque a gente tem no grupo de estudos alguns liberais, né? Sempre. Estão em todos os lugares. E o legal é que a gente dá espaço para as pessoas colocarem suas ideias e, contraditoriamente, nós colocarmos a nossa, né? Seja via texto, seja via comentário. Então, o espaço está aberto para ti aí, lá a integração também. E vamos trocando figurinha aí, a luta nos aguarda. Agradeço muito pelo convite, acho um espaço muito importante, principalmente nessa conjuntura, principalmente na conjuntura de que as liberdades de fala, de agitação estão sendo cerceadas. A gente teve uma professora lá na UNB, foi na UNB ou foi na USP?
enfim, que ela ia dar uma aula sobre o golpe, ela ia falar sobre golpe de Estado, sobre o processo de impeachment, e ela recebeu uma notificação, né? Foi em Minas Gerais, não em foi? Minas, isso. E ela recebeu uma notificação de que ela não poderia fazer aquilo. Que ela era estrangeira, Que mas ela era assim. estrangeira, e ela começou a sofrer, né, perseguição Xenofobia. política, isso, xenofobia. Então, a gente está vivendo num retrocesso muito grande. A história se repete, assim, primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Estamos vivendo uma farsa de Estamos vivendo uma 64. farsa, assim, um circo, sabe? Um projeto, assim, de sociedade, de golpe. E a gente tem o fascismo saindo muito do esgoto, e a gente está recebendo ameaça, e a gente tem a ocupação pichada, a gente tem um cara que está andando armado na URGS, na Universidade Federal, está ameaçando as mulheres militantes, né? Nós cara vivemos andando armado um na cara faculdade. andando armado na faculdade. E E a lá reitoria, na PUC eu não não- posso nem fazer uma palestra ou qualquer coisa que eles não vejam. Tu tem lá um cartaz assim, persona não grata. Persona não grata. Ai, vários espaços, né? Então, nós vivemos tempos muito difíceis. Eu acho que as pessoas precisam se organizar, a esquerda precisa se organizar. Acho que já não é mais hora de fazer protesto pacífico, não é mais hora da gente dar as mãos e fazer uma ciranda, não é mais hora da gente apenas ficar cantando palavra de ordem, tá na hora da gente parar o Brasil contra o retrocesso. Tá na hora da gente assumir qual é o projeto de sociedade que a gente tem e lutar por ele. Porque o fascismo está fazendo isso. O fascismo tem uma agenda política. A direita reacionária, a direita, né, raivosa, tem uma agenda política muito clara, muito nítida. E eles estão lutando por essa agenda política. Inclusive aqui do lado, na Argentina, o projeto reacionário neoliberal já está todo vapor e os protestos estão correndo lá. Vão correr aqui no Brasil. Vai ser um tempo O Temer seria um Macri brasileiro. Tá sendo até pior, talvez. Talvez até pior. Mas só lembrando que o resultado das eleições passadas mostram um projeto de sociedade que a sociedade não quer, que é justamente esse que vai estar sendo implementado agora. Na verdade, o projeto Temer é a radicalização do que o PT já vinha colocando a conta-gotas. Né? Mas sem disfarce nenhum, né? Só que sem disfarce. Por exemplo, o PT não falava da reforma trabalhista que eles querem colocar em prática, mas o ex-ministro petista, esse Nelson Barbosa, falava que era importante ter uma reforma trabalhista, do trabalhador dialogar diretamente com o patrão. Pelo menos a Dilma sabe o nome certo do nosso país, né? Qual o nome certo? É Brasil? Estados Unidos do Brasil. Mas é isso. Mas tá com a palavra, Camila. Faltou alguma coisa para ser dito sobre a Olga que é importante? Acho que mais uns 3 programas assim sobre a Olga a gente conseguiria, né, falar. Então sobre... não é impossível, né? Não, mas daí já fica o convite que a gente vai fazer aqui em junho, um grande evento, um grande seminário com professores, acadêmicos, não academicistas, mas colegas de faculdade, enfim, e já fica o convite então para participar aí, sugerindo um tema, se quiser falar só sobre a Olga, ou só sobre revolução, o tema tá livre aí. De despedida, a gente precisa urgente de uma revolução socialista. A gente precisa urgente, assim. E vai ser armada. Não vai ser na base de bater palma lá na frente, né? E não vai ser dentro da nossa Constituição também. E não vai ser... Pode ser uma revolução constitucionalista que prega uma Constituição socialista. Mas vai pegar se mudar a Constituição à vontade. Olha aí, Eu acho que isso é uma discussão, assim... Só lembrando que o empreendedorismo é um direito cidadão na nossa Constituição. Então é isso. Assim como liberdade religiosa também é um direito. Muito obrigado, então, pela presença. Voz do Além. Finalizamos mais uma História em Pauta. Então até sexta-feira que vem. Bom final de semana a todos.